Abram suas Bíblias em Lucas 9, 23 a 27. Lucas 9, 23 a 27. Nós vamos encerrar essa parte para iniciarmos um novo parágrafo na próxima semana, pelo nosso pastor Rony. O título da mensagem de hoje é O chamado radical de seguir a Cristo e a soberania de Deus na salvação dos crentes. Como os irmãos sabem, nós estamos trabalhando uma série de mensagens no evangelho que escreveu Lucas. E hoje nós vamos discorrer dos capítulos 9, 23 a 27. Não esquecendo de dizer que o título dessa série é Convicções. Vamos ao texto? Acompanhem comigo a leitura. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que, de maneira nenhuma, passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Amém. Podem se assentar? Como nós vimos semana passada, para fazer aqui uma transição do texto anterior para o nosso texto de hoje, depois de Pedro declarar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o ungido de Deus, a atenção de Jesus vai se voltar para os seus discípulos e ele vai passar a lhes ensinar o que significa verdadeiramente segui-lo. A partir deste momento, Jesus irá começar a falar sobre a necessidade de negar a si mesmo, sobre a necessidade de tomar a cruz e segui-lo. Nós iremos analisar como Jesus desenvolve esse tema no texto de hoje, e certamente ao longo das próximas mensagens, nós iremos falar um pouco mais sobre isso. A mensagem de hoje, nós dividiremos ela em 4 pontos. O primeiro ponto, nós falaremos sobre o chamado radical de Jesus para segui-lo. O segundo, nós vamos falar sobre o valor da identidade e do relacionamento com Deus em contraponto às riquezas e o poder terreno. Terceiro ponto, nós iremos falar sobre a ênfase na soberania e centralidade de Cristo e de Deus. E o último, quarto e último, nós iremos falar sobre a declaração de Jesus de que alguns dos presentes que o ouviam não passariam pela morte até que vissem o reino de Deus. Então vamos para a nossa exposição. O primeiro ponto que nós vamos tratar é o chamado radical para seguir a Jesus. E aí está nos versos 23 a 24. Jesus reunido com os seus apóstolos, com os seus discípulos, ele vai dizer a todos eles, não a um ou outro especificamente, a todos os que estavam ali presentes, seus apóstolos, seus discípulos,
E ele disse: se alguém quer vir após mim, ou seja, aquele que quer me seguir, quer ser meu discípulo, ele deve negar a si mesmo. Negar a sua própria vontade. Negar os seus próprios interesses pessoais. Negar os seus desejos. Dia a dia. É um processo diário. Dia após dia. E ele deve tomar a cruz e seguir Jesus. E aí depois, nos versos 24, ele vai dizer que quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. E quem perder a vida por causa de Jesus, esse a salvará. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui, no verso 23, é a renúncia de si mesmo e o carregamento diário da cruz. Jesus enfatiza que seu discípulo deve negar a si mesmo. Um cristão deve entender que a prioridade dele, a prioridade na vida dele, de tudo que ele faz, não é a defesa da sua própria vontade e do seu próprio interesse. Ele deve se sujeitar ao Senhor e priorizar a vontade do Senhor para a vida dele. E ele deve estar sujeito àquilo que o Senhor determinar para a vida dele. Independente que isso possa, de alguma maneira, contrariá-lo, desagradá-lo. A prioridade de um cristão, Jesus está falando para os seus discípulos, mas a prioridade de nós cristãos é colocar o Senhor como nossa prioridade máxima. Para um cristão, Deus deve estar acima dos seus desejos e das suas vontades. Jesus e os discípulos sabiam que era carregar uma cruz. Em seu comentário, William Barclay vai dizer algo interessante. William Barclay, ele faz uma pesquisa histórico-cultural dos dias de Jesus, no seu comentário. Então ele aprofunda os fatos ocorridos baseados no contexto histórico daquele momento no qual Jesus estava vivendo. E ele diz algo interessante, ele diz assim: Jesus sabia muito bem o que significava a crucificação. Quando era menino, de uns 11 anos aproximadamente, Judas o Galileu tinha encabeçado uma rebelião contra Roma. Ele tinha atacado ao exército real em Séforis, que estava aproximadamente a uns 6 quilômetros de Nazaré, onde Jesus vivia. A vingança dos romanos foi rápida e repentina. Eles queimaram a cidade integralmente. Os habitantes da cidade foram vendidos como escravos. E 2.000 rebeldes foram crucificados no caminho, à beira do caminho, para que fosse uma terrível advertência para outros que queriam fazer o mesmo. Tomar nossa cruz significa estar preparados para enfrentar coisas como esta por nossa fidelidade a Deus. Significa estar disposto a suportar o pior que um homem nos possa fazer pela graça de ser fiéis para com Deus. Portanto, o que Jesus estava dizendo é que aquele que estava disposto a segui-lo deveria morrer para si mesmo e, se necessário, dar a sua vida literalmente por amor a Cristo. Então, quando Jesus fala carregar a cruz, seus discípulos, seus ouvintes, eles sabiam o que era carregar uma cruz.
Ele sabia que uma pessoa que carregava a cruz estava condenado à morte. E iria ser crucificado naquela cruz que ele estava carregando. Então Jesus está dizendo, você que quer me seguir, você precisa carregar essa cruz. Você precisa caminhar para a morte de si mesmo. E se necessário, a morte literal, física, por causa do Evangelho. Escrevendo aos Romanos, Paulo ele conseguiu sintetizar de maneira precisa esse ensinamento. Acompanhe comigo Romanos 8,13. Como que Paulo vai sintetizar de maneira profunda essa palavra de Jesus? Ele diz assim, Romanos 8,13. Acompanhe comigo. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Quem vive para satisfazer os seus desejos, as suas vontades, está espiritualmente morto. Mas quem toma a sua cruz e segue a Jesus, viverá eternamente. De forma que nós, cristãos reformados, entendemos que a salvação é pela graça mediante a fé. Mas não é uma graça barata. Exige sacrifício. E não que esse sacrifício irá nos qualificar e nos justificar diante de Deus. Mas esse sacrifício é o sacrifício produzido por uma pessoa que foi salva, que foi liberta. Porque uma pessoa que foi salva e liberta do pecado, ela luta contra o pecado. Ela sacrifica os seus desejos, ela sacrifica as suas vontades e ela toma a sua cruz. Dia a dia, nós precisamos mortificar as paixões carnais dia a dia. O desafio nosso é diário, nós acordamos de manhã lutando contra os desejos da nossa carne. E cada um tem uma área específica, é na área sexual, é na área financeira, é na área do ódio, do rancor, da mágoa. Enfim, cada pessoa tem uma área na sua vida que ele precisa dia a dia mortificar. A cruz também nos remete à responsabilidade que temos de caminhar até o fim. Esse é um desafio para nós, como cristãos. Foi uma palavra de Jesus para os seus discípulos, mas também é uma palavra de Jesus para nós. A segunda coisa que nós percebemos nesse texto é o abandono das vontades e interesses em prol da vontade de Cristo. O discípulo de Cristo, eu e você que somos discípulos de Cristo, temos Ele como nosso dono e Senhor. Nós temos que ter a ideia de que nós não somos apenas amigos de Jesus Cristo. Nós somos escravos de Jesus Cristo. Nós devemos dar a Ele total sujeição. Olha o que Paulo vai dizer aos Filipenses. Ele diz assim, Filipenses 3, 7 a 8. Filipenses 3, 7 a 8, ele diz assim, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas,
e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O que Paulo perdeu quando ele caiu ali na estrada de Damasco? Ele perdeu a sua dignidade, porque ele caiu aos pés, humilhado. Caiu diante do Senhor, humilhado. Ele perdeu a sua reputação, pois ele era um homem importante entre os fariseus. Ele perdeu o seu status de mestre entre os fariseus e o povo de Israel. Ele perdeu a sua dignidade, entre aspas. Ele foi humilhado. Em várias ocasiões ele foi preso, açoitado. Ele foi rejeitado pelos seus familiares. E tudo isso, toda essa reputação que ele tinha, todas essas qualidades que ele tinha, ele considerou refúgio, sem valor, sem importância, para ganhar a Cristo. Ele colocou todas essas coisas como secundárias, como sem valor. Perdeu tudo isso, mas ganhou a Cristo. Às vezes, nós passamos por situações na vida em que nós somos humilhados e somos rejeitados, taxados como pessoas ignorantes, fanáticos. E isso muitas vezes acontece com os cristãos que rejeitam o status quo que o mundo oferece para se humilharem diante do Senhor e renunciarem a tudo por amor a Ele. Terceira coisa nesse texto, a possibilidade de negação e sofrimento. A grande questão levantada aqui é que quando o discípulo de Cristo nega a si mesmo, ele poderá passar pela dor e pelo sofrimento. Não é só uma questão de renúncia, meu irmão. Não é só uma questão de não ser mais respeitado pelas pessoas, porque você agora já não é um intelectual entre eles. Não é somente o fato de você não ser mais bem recebido entre os seus antigos amigos e entre os seus familiares, mas também há a questão do sofrimento pelo qual você pode passar. A vida cristã, meus irmãos, ela não é fácil. Ela pode acarretar sofrimentos por amor a Cristo. Se a sua vida cristã está muito fácil, liga um sinal de alerta. Alguma coisa está errada. Não é possível que você está vivendo num mundo que está totalmente se posicionando contra Deus e contra os princípios do Evangelho e todo mundo te aceite numa boa. Não é possível que você viva num lugar em que as pessoas estão mergulhadas no pecado e você combata o pecado e não aconteça nada. Se a sua vida do convívio social, do dia a dia, está sendo tranquila demais, liga o alerta. Pode ser que você está misturado e não transformado. Olha o que Paulo vai dizer nos textos de Filipenses 1, 29. Filipenses 1, 29. Diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Então, meus irmãos, a graça não é somente crer em Jesus, que é algo maravilhoso. Mas a graça também traz consigo padecer por Cristo, sofrer por Cristo.
agora é diferente? Não pode, porque o evangelho não muda. O princípio do evangelho é o mesmo ontem e hoje, no passado, entre os apóstolos e agora. Ainda que não estejamos pressionados pela perseguição que eles sofreram, ainda estamos em oposição a esse sistema. E certamente, quando você se opõe a um sistema, ele se revolta contra você. Quando você se opõe a uma pessoa que julga estar certa, ela de alguma maneira vai te rejeitar ou fazer algum tipo de retaliação contra você. Por isso que os apóstolos foram tão perseguidos. Em 2 Coríntios 14, 16, 18, diz assim, 2 aos Coríntios 4, 16 a 18. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ou seja, ainda que nós soframos por causa do evangelho, e soframos na nossa carne a dor por causa do evangelho, por causa de Cristo, o nosso homem interior, ele se renova, ele se fortalece ainda mais. Nós somos renovados ainda mais. A sua luta contra o pecado, contra os seus desejos carnais, a sua luta contra aqueles que são contra o evangelho de Jesus Cristo, traz talvez consequências físicas para você. A abstinência pode trazer consequências físicas para você, prejuízos físicos, a perseguição que ainda, pela misericórdia do Senhor, não estamos enfrentando diretamente, ela pode trazer consequências físicas. Mas Paulo está dizendo, ainda que o homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova. Em meio às pressões, às lutas, às dificuldades, pode acontecer de externamente nós sofrermos, mas o nosso homem espiritual, interiormente, se renova e se fortalece a cada dia. Por isso, um sinal de perigo, se a grande ênfase da sua vida é o seu desejo, a sua vontade, o seu prazer, exteriormente você vai estar muito bem, mas interiormente você vai estar morrendo. Espiritualmente você vai estar morrendo. O Senhor não está dizendo que você não deve cuidar da sua vida. O Senhor está dizendo que a prioridade deve ser não a sua vida, mas a vontade dEle para a sua vida. Aqueles, quarto aspecto que nós vemos aqui, aqueles que perdem suas vidas em prol de Jesus, a encontrarão. Perder a vida por amor a Cristo, meus irmãos, traz benefícios eternos, que não se compara a nada que este mundo possa oferecer. No texto paralelo a esse texto, em Mateus 16 a 25, Mateus 16 a 25, ele vai dizer ainda um pouco mais. Ele diz assim, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Então nós percebemos aqui que a grande ênfase no ensinamento de Cristo é eu entregar a minha vida
para a morte, para que eu possa reviver para a glória do Senhor. Como diz o texto, se o grão de trigo não morrer na terra, ele não brota. Se nós não morrermos para a nossa carne, para os nossos desejos, nós não vamos renascer em Cristo. Escrevendo aos Gálatas, Paulo disse, Gálatas 2:20, ele vai dizer algo interessante. Ele diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, ele diz: não sou eu quem vive. Antigamente, eu era o dono da minha vida. Eu fazia o que eu queria. E eu tinha o controle das minhas ações e das minhas vontades. Mas agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Que assim como eu me entreguei a Ele, antes Ele se entregou por mim. Gosto muito daquele corinho que diz assim: Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Então nós concluímos que o cristão entrega sua vida a Cristo, assim como Cristo entregou a vida dele na cruz por nós. Nós entregamos nossas vidas e nós passamos a viver para Ele, e nele nós temos a vida eterna. Ao entregarmos nossas vidas a Cristo, nós devemos estar dispostos a morrer para o mundo ou pelo mundo. Nós devemos estar dispostos a morrer para o mundo, para os desejos, as vontades e os prazeres que o mundo nos oferece, renunciando esses prazeres transitórios. Mas pode acontecer que o mundo nos bate. Pode acontecer em algum momento em que se levantem contra nós e nos proíbam de pregar o Evangelho. E vão nos chamar de uma série de nomes, homofóbicos, preconceituosos, entre outras coisas. E esse momento parece que está surgindo. E nós estamos preparados para morrer, literalmente, pela causa do Evangelho? O pastor Hernandes Dias Lopes fala de uma coisa interessante. Ele diz assim: o discipulado é um convite para a morte. O discipulado é um convite para a morte. Outro autor, Heinecker, ele diz o seguinte: Jesus caracteriza todos os que aderem a ele com a ilustração de uma caravana de carregadores de cruzes. Então, aqueles que seguem Jesus estão numa caravana de carregadores de cruzes. E quem conhece o contexto de carregar uma cruz vai dizer: aquele povo ali está caminhando para a morte. Aquele povo está condenado à morte. E é interessante que as pessoas que não temem a Deus e que não estão no Evangelho vão dizer que nós somos pessoas tolas. Porque nós abdicamos de prazeres que o mundo oferece. Nós abdicamos da liberdade de viver a vida e fazer o que você quer fazer. Porque eles confundem liberdade com libertinagem.
E a impressão que se passa para as pessoas que são perdidas é que um cristão genuíno, que realmente nasceu de novo e que realmente morreu para o mundo, é uma pessoa infeliz, que não sabe aproveitar as coisas boas da vida. Nós somos os carregadores de cruzes, que carregam sobre os seus ombros a responsabilidade de testemunharem e testificarem da glória de Deus. E que estão caminhando para a morte, mas estão felizes, porque aquele que dá a sua vida por amor a Cristo, aquele que morre por amor a Cristo, receberá a vida eterna. A seguir, nós veremos os valores do reino de Deus. O valor da identidade e do relacionamento com Deus. Está no versículo 25. Jesus vai dizer: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo? Jesus vai fazer uma pergunta que vai muito além de uma simples expectativa terrena e que vai apontar valores que somente o reino de Deus pode oferecer e que jamais este mundo irá poder oferecer. O mundo todo, meus irmãos, com todo o seu poder, com todas as suas riquezas e maravilhas, não se compara ao valor de uma alma. Mateus também, escrevendo esse texto, no evangelho que ele escreveu, ele diz assim, Mateus 16, 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Percebe que Mateus está dizendo, ou seja, o que você pode dar em troca de sua alma? Qual o tesouro? Qual o valor? Como diz uma canção, você sabe o valor de uma alma? Na perspectiva de Cristo, vale mais que o mundo inteiro. Charles Spurgeon disse, se tivéssemos o mundo inteiro, isso não seria nada comparado à alegria que encontramos em Jesus Cristo. O maior tesouro que podemos ter é a nossa salvação eterna. Segundo, a busca por riqueza e poder não deve levar à perda da identidade e do relacionamento com Deus. Não há, meus irmãos, nenhum problema em você conquistar e adquirir bens materiais, como nós temos aprendido na escola bíblica. Não há nenhum problema você ir em busca dos seus sonhos e conquistar as coisas como fruto de um trabalho honesto. Porém, o cristão precisa estar atento à sutil tentação de colocar os bens materiais acima de Cristo e de se apegar excessivamente àquilo que não te pertence. Somos mordomos e recebemos para administrar para a glória de Deus. Um texto muito conhecido de nós, 1 Timóteo 6, 9 a 10. 1 Timóteo 6, 9 a 10, diz assim, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé
e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Como eu disse, não há problema em adquirir as coisas, mas é preciso entender que essa é uma situação muito perigosa. E se o nosso coração está propenso ao apego a essas coisas, a tendência é que nós coloquemos as coisas em primeiro lugar. E deixemos de colocar o Senhor acima de tudo. Salientando para os irmãos que para o discípulo de Cristo, a vida dele foi entregue à morte. O valor dele está em Cristo. O que tem valor para ele é Cristo. E ele abre mão de tudo e renuncia a tudo, até a sua própria vida, por amor a Cristo. Quem não aprendeu essa lição como servo de Deus, não está habilitado para ser rico e próspero. Talvez perguntemos ao Senhor nas nossas orações: por que, Senhor, que eu não sou rico? E talvez a resposta é porque você não entregou a sua vida ainda. Quais são as verdadeiras motivações do seu coração? Onde está o seu tesouro? Ali estará o seu coração. Para aquele que entregou a sua vida, para aquele que morreu para este mundo, o seu tesouro está em Cristo. Um discípulo de Cristo não se apega a essa vida. Um discípulo de Cristo não coloca o seu coração nas coisas e nos prazeres deste mundo. Pois um discípulo de Cristo sabe que nada neste mundo se compara àquilo que ele tem em Cristo. Se Cristo não é suficiente para você, há algo errado com você. Se os seus desejos, seus prazeres, seus passeios, suas diversões, seu dinheiro, sua família, seus filhos, seus bens materiais tomam o lugar de Cristo, há algo errado no seu discipulado. Essa não é a característica de um discípulo de Jesus Cristo. Essa não é a característica de um cristão. A vida de Jesus Cristo foi marcada por renúncia. Ele se humilhou, se sujeitou ao Pai, veio como homem. Para Deus, essa é a pior das humilhações. Ele sempre será a nossa referência de entrega total e absoluta. Ele sempre será a nossa referência de alguém que entregou tudo por amor. Qual é as suas motivações ao vir à igreja? Quais são, melhor dizendo, as suas motivações ao congregar? Ao ler a palavra, ao orar? Quais são? É o amor de Cristo na sua vida? Ou você é motivado pelo resultado das suas ações? O que te motiva a vir à igreja é porque você quer ser abençoado. O que te motiva a vir à igreja é porque você tem medo de ir para o inferno. O que motiva você a vir para a igreja é que você tem medo de cair na crise financeira. O que motiva você a entregar ofertas e dízimos é porque você tem medo de não prosperar. Motivações erradas. Resultados terríveis. O cristão
é movido pelo amor. O amor de Deus, ao enviar seu Filho, o amor do Filho, ao se entregar, literalmente, pela salvação dos seus. A seguir, nós veremos que Jesus irá estabelecer alguns princípios fundamentais que determinarão o resultado da decisão que tomamos em relação a Ele. A ênfase na soberania e centralidade de Cristo e de Deus. Versos 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos. Envergonhar-se de Cristo. Os discípulos, até este momento, eles tinham motivo de sobra para se orgulharem de Jesus. Afinal de contas, Jesus era um popstar. Era o cara do momento. Onde ele estava, as multidões afluíam. E as pessoas eram curadas. E as pessoas gostavam de ouvi-lo. E suas palavras eram maravilhosas e eles diziam, ele prega como quem tem autoridade. Mas nós percebemos ao longo das nossas exposições em Lucas, é que Jesus parece que vai mudando as coisas. Ele vai mudando aquele discurso de alguém que traz sempre uma boa palavra, de que opera curas e milagres, e ele fala de renúncia. E ele começa a falar de cruz. E ele começa a falar que vai morrer. Aí as coisas começam a ficar complicadas. Afinal, Jesus era uma grande personalidade, mas agora ele vem com esse papo de que vai morrer, de que nós temos que negar a nós mesmos, entregar a nossa vida. Com essa palavra, Jesus está chamando a atenção dos seus discípulos para algo que vai acontecer em breve. A morte na cruz do Calvário. Em breve, Jesus já não será mais aclamado pela multidão. Pelo contrário, a multidão vai querer acabar com ele, matar ele. Em breve, Jesus será alvo de escárnio e humilhação. Sabe quando você tem aquele amigo que ele é popular, que todo mundo gosta dele e que você quer estar perto dele? E você fala, não, me sinto bem, porque todo mundo gosta de fulano e eu sou amigo dele. Ele é o cara e eu sou amigo do cara. Mas de repente essa pessoa se envolve num escândalo terrível. E aí você terá prazer de dizer que ele é seu amigo? Você terá alegria e orgulho de dizer que ele é seu amigo? É isso que estava acontecendo com os discípulos e os apóstolos, muitos deles. Porque agora Jesus era um camarada que ia se entregar para a morte. Que ia passar pelo vexatório momento de morte na cruz, humilhante, vergonhoso. Passar pela morte de cruz, carregar a cruz, era humilhante, era vergonhoso. A proposta de Jesus para os seus discípulos e apóstolos, que eles teriam que carregar a cruz, era como se ele dissesse, olha, você tem que fazer a coisa mais humilhante que pode existir. O apóstolo Paulo diz algo interessante em 1 Coríntios 1, 23. Ele diz assim, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Em outras palavras, Jesus não agradava nem judeus e nem gregos. Para os judeus era um escândalo, era uma vergonha, uma humilhação, uma maldição alguém morrer na cruz. E pregar sobre alguém que morreu na cruz. Para os gregos, gentios, isso era uma loucura. Como alguém pode fazer isso? Jesus estava pré-anunciando o momento em que os discípulos teriam diante de si um teste que iria determinar se eles realmente amavam suas próprias vidas ou se eles estavam dispostos a entregar a própria vida por amor a Cristo. No final da nossa série em Lucas, nós veremos o que vai acontecer.
A pergunta que eu faço a você, meu irmão, você assume a Cristo como Senhor diante das pessoas? Você se envergonha dele? Ou você assume a sua fé diante do mundo e diante dos homens sem ter medo das consequências? Nós estamos vivendo dias em que assumir a fé verdadeira em Cristo e nas Escrituras é ser taxado de preconceituoso, radical e fanático, homofóbico, entre outras coisas. Nós vemos nos nossos dias que muitas pessoas importantes do meio cristão estão negociando as verdades bíblicas por vários motivos. E isso por quê? Porque eles dão mais valor às suas próprias vidas e não querem carregar a vergonhosa cruz de Cristo. Teólogos estão negociando princípios bíblicos para não perderem o status quo, para não perderem a posição diante da sociedade. Afinal de contas, eu não posso ser discriminado e recriminado por uma personalidade do nível de um Caetano Veloso. Eu não posso estar no grupo de pessoas que é contra o casamento de pessoas do mesmo sexo, porque eu vou ser impopular, porque eu vou ser rejeitado, e possivelmente eu vou ser preso, e possivelmente, não sei quando isso vai acontecer, eu serei condenado à morte. Na pós-modernidade, meus irmãos, é preciso ter muita coragem para assumir as verdades do Evangelho. Nós somos tratados pelas pessoas como pessoas rétrogas. Aqueles que amam este mundo certamente se envergonham de Cristo e da sua palavra. Mas o discípulo de Cristo não se envergonha do seu mestre. Por quê? Porque ele morreu para o mundo. Você morreu para o mundo? Ou você se deleita nele? Ou você quer manter a sua posição de um cara inteligente, de um cara que está antenado? Você morreu para o mundo ou você está buscando se adequar aos conceitos da pós-modernidade? As palavras de Jesus estão diante de nós, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Que nós, meus irmãos, possamos corajosamente não nos conformar com este mundo. Que nós possamos corajosamente assumirmos o nosso mestre, sem nos envergonhar dele e carregar a nossa cruz. Então, quando Cristo vier em glória, ele não se envergonhará de nós. A seguir, nós veremos uma frase enigmática de Jesus que gera inúmeras discussões teológicas. Alguns viverão para ver o reino de Deus. Está no verso 27 do nosso texto. Essa afirmação de Jesus tem sido objeto de muita discussão entre os estudiosos da Bíblia. E antes de comentarmos, vamos ver os textos de Mateus e Marcos, que são textos paralelos a esse. Mateus 16, 28 diz assim: em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Em Marcos 9, versículo 1, dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus.
nós vemos que os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, chamados de evangelhos sinóticos, dizem a mesma coisa. Alguns teólogos irão sugerir que Jesus estava se referindo à transfiguração, que vai ocorrer logo em seguida a esse discurso de Jesus. Segundo essa interpretação, Jesus Cristo estava dizendo que alguns dos seus discípulos presentes, como Pedro, Tiago e João, veriam a glória do reino de Deus na transfiguração antes de morrer. Essa interpretação, ela se encaixa no contexto subsequente do nosso texto. Mas também existe uma outra linha, que diz o seguinte: a declaração de Jesus é uma referência à destruição de Jerusalém, que ocorreu no ano 70 depois de Cristo. Segundo essa interpretação, alguns dos discípulos presentes veriam a queda de Jerusalém e o subsequente expansão do reino de Deus através do ministério da igreja primitiva. As pessoas veriam isso antes de morrer. E ainda há uma outra linha que acredita que a declaração de Jesus se refere à sua própria ressurreição e ascensão. E que alguns dos discípulos presentes testemunhariam antes de morrer. Então, meus irmãos, todas essas três possibilidades são plausíveis. E possivelmente você vai entender que a primeira é mais interessante, porque está no contexto posterior ao texto. Mas também faz sentido analisar o aspecto da segunda perspectiva, que é a destruição de Jerusalém e a expansão da pregação do Evangelho. Como também faz muito sentido o momento em que as pessoas receberam o Espírito Santo e os cristãos se espalharam pelo mundo, e muitos daqueles que se espalharam viveram nos dias de Jesus. Então, há diversas interpretações possíveis para esta passagem. E por isso eu procurei trazer as três. E a opinião dos estudiosos da Bíblia pode variar bastante. No entanto, meus irmãos, havemos de concordar que todas essas interpretações, elas levam em conta uma perspectiva cristã de que o reino de Deus já foi inaugurado por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E que esse reino, ele se expande continuamente por meio do testemunho da igreja. Então nós sabemos que a grande questão é que aqueles ouvintes de Jesus, muitos deles veriam o reino de Deus. E eu creio que na ressurreição de Cristo, e quando ele manda os seus apóstolos ficarem em Jerusalém, até receberem poder, talvez seja a melhor colocação em relação a esse texto. Até não conversei com o pastor Rony sobre isso, mas eu creio que essas, e nem com o Bernard, eu creio que essa posição é que se encaixa melhor. Porque quando eles viram Cristo ressuscitado, seria a confirmação de que o reino de Deus estava estabelecido de maneira categórica. E quando eles recebem o Espírito Santo, então o reino de Deus agora está agindo neles e por eles e sendo manifestado entre os homens, na sua glória. Mas é assunto para discussão teológica e estamos abertos, às opiniões. Mas creio que essas três possibilidades são plausíveis. Vamos à conclusão da nossa pregação. Por fim, concluímos que o chamado radical para seguir a Cristo exige de nós renúncia da nossa própria vontade, da nossa própria vida. Exige disposição de carregar a cruz diariamente. E exige que nós coloquemos a vontade de Deus acima dos nossos desejos
e das nossas vontades carnais. Talvez você pense que ser cristão é fácil. Não é fácil. Não existe graça barata. Como dizia o teólogo alemão, o discípulo de Cristo, ele deve abandonar os seus próprios interesses. Eu vou abrir mão da minha própria vida. Não. É preciso que você entenda que você vai continuar vivendo, mas você não vive para você. Você não vive em função dos seus desejos e das suas vontades. A sua vida, o seu trabalho, a sua escola, o seu serviço na igreja, tudo que você faz é para a glória de Deus. Você não quer nenhum mérito para si mesmo. Todas as coisas que você recebe da vida e todas as coisas que você tem e possui são instrumentos que glorificam a Deus. E se não glorificarem a Deus, eles devem ser descartados. Eles devem ser abdicados, renunciados. Jesus enfatizou que o verdadeiro valor e significado da vida não está na busca por riqueza e poder, mas num relacionamento com Deus e na salvação eterna que Ele oferece. Percebem que o reino de Deus é totalmente oposto ao reino deste mundo? As pessoas que não estão no reino de Deus estão em busca de quê? Fama, poder, riqueza, satisfação dos seus prazeres. Mas aquele que está inserido no reino de Deus, a prioridade é um relacionamento com o seu mestre, com o seu Senhor. A prioridade é o Senhor. Porque só no Senhor há a vida eterna. Como disse Pedro, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Vimos de maneira destacada a soberania e a centralidade de Cristo e de Deus na vida dos discípulos. Se Deus não é soberano na sua vida, a sua vida não pertence a Deus. O que é soberania? É o domínio e o controle total de Deus na sua vida. Ele é soberano, Ele é que manda. E você obedece. Jesus afirma que alguns presentes veriam o reino de Deus, sugerindo que a perspectiva cristã de que o reino de Deus já foi inaugurado e ele continua a expandir por meio do testemunho da igreja, e essa é a nossa missão como cidadãos do reino de Deus. Nós vivemos e nós devemos viver para proclamar, anunciar e viver o reino de Deus. E isso significa morrer para nós mesmos e vivermos para Cristo. Ele morreu a nossa morte para que nós possamos viver a sua vida. Amém? Deus os abençoe. Vamos orar.